Olá, sempre morei no Distrito Federal, em uma zona rural que tem aqui, bem pequena, por sinal. Moro com meu pai e com a minha mãe numa fazenda. Meu pai sempre teve muitas posses, então temos uma fazenda bem grande, com muitos animais, um pomar gigante com ervas e frutas, com árvores gigantescas. E hoje a história que contarei se passou no pomar que tinha na minha casa da fazenda. Era uma noite comum, eram 8 horas. Minha mãe sempre tomava um chá de alecrim antes de dormir, e eu, como sempre, ia buscar os galhos no pomar. Eu peguei e fui bem andando, nas 8 horas já era bem escuro, naquele pomar que ficava um breu. Peguei uns galhos de alecrim e ia pegar uns galhos de menta para fazer um chá para mim, porque eu adoro chá de menta. Quando algo se mexeu em cima de um grande carvalho, eu não liguei muito, continuei pegando as minhas mentas, mas aquilo se mexia e fazia barulho. Na hora eu olhei e vi 2 olhos vermelhos me olhando. Estavam me olhando muito, parados assim, brilhando no escuro. Eu na hora pensei que fosse um morcego, né? Qualquer coisa assim. Não dei muita importância e fui buscar o resto das ervas. Tá bom, cheguei dentro da casa, meu pai pegou as ervas e eu perguntei pra ele o que podia ser aquilo. Ele disse que nada, que era só um gato, um morcego, alguma coisa. Eu não dei importância e fui dormir. No outro dia de manhã, quando levantei para ir para a escola, eu sempre olhava pro mar e olhava em volta de tudo. Foi o que eu fiz. A árvore que estava aquela criatura estava literalmente quebrada, partida ao meio com marcas de garras gigantescas. Na hora eu pensei que fosse um dinossauro que tinha passado por ali, porque era muito estrago na árvore. Eu não sabia o que era, nem liguei, porque eu tinha muitas árvores e tal. Só que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha na escola. Naquela época eu tinha 16 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio da escola, que era na zona urbana da cidade. Eu ia pra lá e demorava mais ou menos 1 hora para chegar de ida e volta. Fui pra escola, voltava sempre da escola, era turno integral, eu voltava da escola num horário mais ou menos umas 6, 7 da noite. Voltei da escola, fui colher as ervas para minha mãe e fui me deitar para descansar. Tava deitado na minha cama, já que ficava no segundo andar, quando algo passou muito rápido pela minha janela. Parecia um vulto, passou muito rápido mesmo. Eu fiquei com muito medo, pois eu não sabia o que era. Vai que aquela coisa que quebrou a árvore voltou para me pegar. Vai que ele me marcou na cabeça. Daí eu tô ferrado, né? Eu pensei na hora. Mas o vulto passou de novo, e de novo, e de novo. Passou 3 vezes, até que eu peguei e fui até a janela com meu facão, abri a janela e era só um galho. Um galho que balançava com um vento forte. Eu já estava ficando paranoico, era o que eu achava. Então peguei, desliguei a luz e fui dormir. No dia seguinte, era um sábado. Eu não tinha aula. Eu ficava até tarde da noite andando a cavalo, meu cavalo Pangaré. Ele tinha praticamente a mesma idade, na idade dos cavalos, que é minha. Nós ficávamos andando em volta da fazenda, brincando, apostando corrida. Ele corria no meu lado e ele sempre ganhava. Era muito legal. O Pangaré era o melhor cavalo de todos os tempos que eu já tive. Eu já tive 2, o Pangaré e o que eu tenho hoje. Correndo pra lá, correndo pra cá, o Pangaré chegou na zona onde fica o pomar. Ele pegou e começou a comer umas maçãs que tinham caído no chão da árvore de maçã. Ele tava lá comendo e o Pangaré do nada começou a dar coice pra trás. Eu fiquei olhando, tipo, o que ele tá fazendo? E ele continuou dando coice, começou a relinchar e começou a correr. Ele saiu correndo dali, da árvore de maçã. Eu peguei e a única coisa que eu fiz foi olhar pra cima. Eu olhei pra cima pra ver se eu via alguma coisa e eu vi. Aqueles 2 olhos vermelhos estavam me olhando. Era 6 horas da tarde.
não dava pra enxergar direito, porque a macieira, ela tem os galhos muito profundos, ela é muito cheia de galho, de galhada e de folhas. Eu não conseguia ver o que era. Eu só vi os 2 olhos vermelhos me observando. Eu me abaixei, olhando pra cima, peguei uma pedra e atirei a pedra. Os olhos sumiram. Eu acho que a pedra pegou. Algo caiu no chão, longe de mim. Que tava no outro lado da árvore, no caso. Eu peguei e fui chegando perto. Pum! Meu pai me chamou. Eu tomei um cagaço, olhei pra trás. E quando eu virei, o bicho não estava mais ali. Mas eu tenho certeza, era uma criatura enorme. Dava do tamanho do carro do meu pai. Assim, de largura. Era muito grande. E era branco. Isso eu vi quando ele caiu no chão. Porque no chão, quando ele caiu, tinha o pôr do sol e eu consegui ver um pouquinho do bicho. Ele era branco. E peludo. Algumas partes peludo, algumas partes não eram peludo. Ele era grande demais. Branco, com olhos vermelhos. Eu peguei e fui andando bem devagarinho pra casa da fazenda. Cheguei lá e disse pro meu pai o que tinha acontecido e ele disse que não era nada, era paranoia minha. Eu não dei muita importância, né? Achei também que era paranoia minha. Peguei o meu facão e fiquei no sofá, pois era sábado, então eu podia ficar olhando TV até tarde, porque no domingo eu não ia ter nada pra fazer. Peguei, sentei lá e comecei a olhar a TV. Olhando TV, olhando pra lá, olhando pra cá, com muito medo, apavorado, por causa daquela coisa que eu não sabia o que era. Eu escuto um barulho muito agudo. Muito agudo. Meus ouvidos explodiram. Meu pai e minha mãe desceram correndo e me perguntaram o que havia acontecido. Eu disse que eu não sabia, mas eu tinha ouvido o barulho que eles tinham ouvido. Minha mãe se trancou no quarto e disse pra mim vir junto. Eu não vou ir, eu vou ir com meu pai. Eu quero pegar o que fez esse barulho. Eu acho que foi aquilo que eu vi. Meu pai começou a acreditar em mim. Então ele disse assim, eu vou pegar a espingarda, tu pega o facão e nós dois vamos até o rancho. Vai que tenha vindo do rancho, vai que esse bicho tenha pego algum bicho lá do rancho. E eu já na mesma hora pensei no Pangaré. Será que ele pegou o Pangaré, que era o nome do cavalo? O meu cavalo? Eu peguei o facão e fui com ódio. Assim, meu pai me deu uma lanterna, eu peguei outra lanterna. Meu pai pegou e disse assim, eu entro no rancho e tu fica aqui do lado de fora. E não sai daqui de jeito nenhum. Eu disse, tá bom, não vou sair daqui, vou ficar aqui. E eu fiquei. Demorou uns 2 minutinhos e eu escutei o Pangaré relinchando. Só que era um relincho muito fraquinho. Eu peguei e saí correndo. E eu olhei e o Pangaré tava deitado no chão, com marca de garra nas costas. Alguém tinha ferido ele gravemente. Eu peguei e comecei a mexer no cavalo e ele gritava de dor. Até que ele olhou pra trás de mim e começou a espernear, e virou pro outro lado e começou a correr. E eu só deu tempo de eu olhar pra trás. Quando eu olhei pra trás, ali estava. Era um morcego. O mesmo que eu tinha achado que era. Era um morcego gigante, branco, com pelo nas costas e na cabeça, com olhos vermelhos, umas orelhonas bem grandonas. Ele tava parado olhando pra mim assim, sabe? Do jeito que os morcegos ficam, com as asas apoiadas no chão assim. E eu fiquei paralisado, não sabia o que fazer. Eu fiquei paralisado, eu paralisei e larguei o facão no chão. De tanto medo que eu tava. Eu peguei e fui me movimentar. E aquele bicho deu um grande grunhido agudo que destruiu meus ouvidos novamente. Enquanto eu tava doendo meus ouvidos, o bicho desapareceu. E eu escutei o Pangaré gritando. Eu fui correndo atrás do Pangaré, arranquei o facão do chão, corri atrás do Pangaré. E quando eu cheguei, o bicho tava mordendo o pescoço dele. Não havia mais o que eu pudesse fazer. Ele mordeu o pescoço do Pangaré que tava sangrando, pingando sangue de todos os lados. Eu dei um berro. Sai daqui, seu desgraçado! Fui pra cima dele com o facão. Comecei a sentar facãozada nele, só que não pegava. Ele era muito rápido. Não pegava o facão nele. Ele desviava muito rápido. E ele me deu uma paulada, mas tão grande. Pegou no meu peito. Foi tão grande que eu acho que eu voei uns 5 metros longe e bati com a cabeça na árvore. Eu desmaiei. Na hora, foi instantâneo. Acordei no outro dia com a minha mãe me chamando. Ela me perguntou o que havia acontecido, por que eu tava todo sangrando, com a cabeça sangrando. E eu perguntei, cadê meu pai? Cadê o cavalo? Ela disse assim, teu pai foi na polícia, na delegacia e não voltou mais, por causa do teu desaparecimento, que a gente não te achou.
E o cavalo, eu sinto te informar, mas ele tá morto. Boa noite.